Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Repartir nesse sábado, dia 17 de janeiro. Nós estamos chegando aí ao 17º dia desse ano, realmente de 2026, que é o ano da trajetória quântica da noiva, e nós estamos profetizando a cada semana, declarando a palavra a cada semana, naquilo que é a marca do livro de João, do Evangelho de João, as revelações profundas do Evangelho de João, a marca de fato daquilo que é a revelação desse Senhor como Rei, e depois nós vamos para o livro de Atos, e glória a Deus, na última semana, o nosso jubileu. Mas eu queria que você entendesse isso, existe uma construção nesse ano, justamente na dinâmica da palavra, em cada capítulo de João, para que você entenda a marca da revelação. Existe uma característica no livro de João, que é a marca de um testemunho, né? A gente às vezes lê, mas quando você percebe, o próprio João, ele vai dizer, né, em uma das suas cartas, ele vai falar que, 1 de João capítulo 5, ele vai dizer que existem três coisas que testemunham a respeito do Senhor naquilo que é o mundo físico, na terra, que é o Espírito, a água e o sangue. E quando nós vamos ler o Evangelho de João, nós percebemos que praticamente todo o capítulo de João vai ter uma dessas três características. Ou vai ter a característica do sangue, ou vai ter a característica da água, ou vai ter a característica do Espírito, ou vai ter a característica de ambos na sua simbologia, por exemplo, o vinho que significa o sangue, ou vai ter a característica de algo que aponta para isso. Ou seja, do começo ao fim do Evangelho de João é uma revelação testemunhal de fato. E por quê? Porque ele é a última testemunha ocular, né? Nós vamos ter essa marca em João. Ele é o único, a princípio, que nós sabemos que viu Jesus encarnado, viu Jesus transfigurado, viu Jesus crucificado, viu Jesus ressuscitado e viu Jesus glorificado. Ou seja, ele vê os estágios desde a encarnação do Verbo, desde a encarnação de nosso Senhor. E quando nós enxergamos isso, percebemos que existem algumas características em João. E quando nós olhamos, o que isso tem a ver, né, com a trajetória da noiva? Justamente porque a noiva ela é formada. A noiva, por que... Presta muita atenção no que eu vou dizer agora para você. Por que que a noiva, ela é chamada a testemunhar a respeito de seu noivo ou do seu amado? Aonde a noiva se torna uma testemunha do seu noivo, do seu amado? Ela se torna uma testemunha em nós, que somos parte da noiva e que testemunhamos e somos chamados a sermos testemunhas ante as nações. Atos, capítulo 1, versículo 8, fala que todos nós somos chamados a testemunharmos. Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Somos chamados a sermos testemunhas diante das nações. Se nós somos testemunhas e somos a noiva é chamada a testemunhar. E por que a noiva é chamada a testemunhar? Porque ela é formada, ela surge no aspecto, a essência, uma das essências que faz a criação da noiva, o surgir, né? Não a criação, o surgir da noiva. É justamente por quê? Porque lá em João vai dizer, nós vimos isso essa semana, o bispo falou um pouco sobre isso na palavra de domingo, que existe a marca da água, do sangue, em João capítulo 2, no casamento, e existe o envio, que é a figura do Espírito. Vai, sirvam. Então, quando nós vamos para João 21, lá na crucificação de Jesus, desculpa, João 21 não, João 19, na crucificação de Jesus, fala que quando o Senhor Jesus está na cruz, e ele é a figura do noivo, fala que o seu lado direito é perfurado, mas antes disso, antes do lado direito ser perfurado, a Bíblia nos diz que ele entrega o Espírito. Então nós temos a figura do Espírito, ele entrega o Espírito na mão do Pai. E logo depois o seu lado direito é perfurado, e quando o seu lado direito é perfurado, do seu lado direito sai. Lado direito ali a figura da onde Eva foi tirada, lá em Adão, e Jesus é o segundo Adão, nós já pregamos isso inúmeras vezes. Mas o ponto é que quando sai
o lado direito sai a água e o sangue, o Espírito é dado na mão do Pai, a água e o sangue saem, tocam a terra e santificam a terra, e a marca, né, da noiva ser a figura da terra que recebe a semente, a mulher, a gente falou isso o ano passado todo, da terra que recebe a semente para gerar um fruto, a figura do útero da mulher. Então nós temos a água e o sangue que sai do noivo, santifica ali a noiva, santifica a figura da terra que receberia uma nova semente. E qual é essa semente? A semente que vem do novo Espírito, que vai vir enviado em Pentecostes. Então a noiva surge por 3 elementos: água, sangue e Espírito, que são as 3 que testemunham na terra, e justamente é onde a noiva declara e testemunha na marca da água, do sangue e do Espírito. Então, João tem essa característica testemunhal, e justamente a noiva surge desse teor testemunhal. Nós não fazemos uma obra, a obra é dele, nós executamos o testemunho pelo qual ele já gerou. Ele gera o testemunho e gera a noiva para carregar esse testemunho e levar esse testemunho. Por isso que fazer a obra de Deus você não faz, o Senhor faz a sua própria obra. O que você faz? Você avança em cada ação, em cada evento, você avança o testemunho do qual a noiva foi formada, você avança o testemunho da noiva para a glória de Deus. E dito isso, nós estamos semana a semana falando do Evangelho de João para profetizarmos, e depois o livro de Atos, que é o livro do testemunho, e depois justamente ali as cartas de João, mas que você possa ter o teu espírito muito bem alinhado para receber essa palavra. Medita nisso que eu te falei, e vamos lá, eu quero falar com você hoje nesse sábado do entremesclar contínuo, esse sábado onde as multidimensões que cada um carrega se conectam num único cenário, que é a noiva, a multiforme sabedoria, a essência, onde o Senhor distribuiu a essência em cada pessoa, o Senhor distribuiu o seu tesouro em vários vasos de barro, para que justamente ao se encontrarem na conexão, o tesouro se some e a noiva possa aparecer, e quando a noiva aparece, ela declara e revela o noivo, e quando o noivo aparece, de fato o Pai é revelado. Existe muito mistério nisso, e glória a Deus pela maneira que Deus faz. E nesse sábado de entremesclar contínuo, eu quero falar para você, eu quero profetizar na tua vida a marca do zelo contínuo, que enche talhas e constrói chicotes, para que a glória seja sempre da casa de oração. Amém? Eu quero, antes de nós começarmos, eu quero ler essa palavra com você, eu quero orar. Nós vamos ler, você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 21. João, capítulo 19, João, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Nós vamos ler, mas antes disso, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por essa palavra. Pai, nós vamos em oração diante do Senhor. Nós pedimos uma graça nessa noite, Senhor. A graça de poder liberar a tua palavra com a essência pela qual ela existe, porque é essa essência que transforma. Essa essência que multiplicada traz o testemunho do Senhor. Pai, essa essência traz à existência as coisas que não existem, porque a tua palavra traz à existência as coisas que não existem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados nesse dia. Consagramos essa palavra que seja fruto e desfrute para nós. E que a glória seja tua, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, João, capítulo 2, versículo 19 ao 21, a Bíblia fala assim, ó. Jesus lhe respondeu: destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Aqui, Jesus, ele tem uma coisa muito legal aqui, que é, Jesus, ele vai até o templo. É o momento do qual Jesus, ele se direciona ao templo. E quando ele vai ao templo, ele percebe que existe uma corrupção. Existe uma contaminação. E o templo, naquela época, era o local mais santo que se existia. A concepção da santidade de Deus era expressa através da visão do templo. As pessoas vinham o templo e elas tinham ali de maneira simbólica, mas isso era pedagógico para elas verem de maneira simbólica, e aquilo refletia de fato
a santidade de Deus ou lembrava as pessoas da santidade de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao chegar ali, ele viu que havia se corrompido o sistema religioso que se apoderou do templo, fez com que fosse expresso uma contaminação nas ofertas. Ou seja, as pessoas aproveitavam que de fato o templo era algo a ser admirado, o templo era algo que as pessoas vinham do mundo todo para ver, e aproveitaram e começaram a impor de alguma maneira aos gentios que eles tivessem ali o fato de fazerem ofertas. E de fato algumas pessoas também, próprios judeus, tinham ali os cambistas, onde eles negociavam o câmbio da oferta. Eles eram cambistas porque eles negociavam o câmbio da oferta. Então eles negociavam para dizer quem estava perdoado. A pessoa pagava tanto, a oferta era tanta, a pessoa pagava tanto, levava, podia fazer a oferta dela, só que essa oferta era uma oferta que a natureza dela era uma corrupta. Então começava a se ganhar muito dinheiro com essa venda de perdão. E quando Jesus vê aquilo, a Bíblia fala que ele começa a preparar a marca de um chicote. Ele começa a preparar um chicote com muita calma, vendo aquela corrupção toda. E a Bíblia mostra que ele não fez isso por uma ira meramente humana, ele não fez isso por uma revolta, como um rebelde sem causa, mas ele faz isso pela marca daquilo que é um zelo. E a Bíblia vai nos dizer em Salmo 69:9 que o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Ou seja, diante daquela situação, da profanação, daquilo, da corrupção, da contaminação daquilo que Deus havia criado até aquele momento, faz com que aquilo ire Jesus. O zelo tome conta do Senhor. E a Bíblia fala que Jesus tem essa atitude de gerar uma limpeza. A ira não tratada te leva a ser um rebelde sem causa. Mas o zelo te leva a preservar e trazer limpeza para aquilo que é do Senhor. E Deus te usa para trazer essa limpeza justamente para que a limpeza dessas coisas possa fazer com que o testemunho possa vir a acontecer. E Deus está buscando o testemunho para que a glória seja dele. Então, aquilo que deveria ser a marca de uma casa de oração a todos os povos, é a marca de Isaías 56, que vai dizer de ser, né, a marca de uma casa de oração, que viriam de todos os lugares para apresentar realmente sacrifícios diante do Senhor, mas que seria chamada casa de oração, porque não existe sacrifício maior do que você poder entoar a tua voz, orar ao Senhor, se render ao Senhor, depender do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, Cristo estava trazendo um alinhamento. Então, existe a marca desse zelo. O zelo traz alinhamento. O zelo traz a marca de se alinhar. O zelo traz a marca de limpeza. E essa limpeza pode trazer a marca de um testemunho. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, existe um momento onde uma pessoa em Israel profana leva uma pessoa para dentro da sua cabana, da sua tenda, tem relações com ela, relações sexuais, e a Bíblia fala que existe um sacerdote que pega uma lança, vai lá, e aquilo é abominável diante do Senhor, aquela relação, e um sacerdote pega uma lança, vai lá, mata aquele homem, mata aquela mulher, por causa de zelo. Eu não estou falando aqui que você tem que matar, mas estou falando que o zelo te leva a trazer limpeza. E Cristo ali, naquele sentimento de zelo, ele faz o quê? Ele traz uma limpeza. E é muito legal porque ele traz a limpeza no início do capítulo, uma limpeza naquele casamento, ele impede a possibilidade de uma mancha naquele casamento, chamando e falando para os caras, encham a talha. As pessoas enchem a talha ali e vem um milagre. Agora ele faz o quê? Constrói um chicote para que no final a glória seja de Deus, para trazer limpeza, para que o propósito original, qual é o propósito original? Que fosse feita ofertas daquele jeito? Não, o propósito original é que a casa fosse chamada casa de oração a todos os povos, para que todos os povos pudessem vir e reconhecer o Deus como o único Deus e entoar e entregar uma oferta de louvor, uma oferta de orações a esse Deus. Então, em primeiro lugar, o zelo contínuo faz com que a tua atitude, ainda que pareça agressiva muitas vezes aos olhos humanos, traga, na verdade, seja uma ação de limpeza. Agora, não se aproveite disso para você sair aí martirizando, sair por aí sendo violento, não é sobre isso. Mas o zelo faz com que você tenha uma atitude de limpeza, porque aonde a limpeza,
pode existir a semente do Senhor, a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor existindo, pode existir o testemunho para a glória de Deus. Então, eu quero que você entenda nesse dia, existe um processo e esse zelo precisa estar dentro de você. Nós precisamos ser pessoas zelosas, primeiramente, pela presença de Deus, para trazer limpeza, para que possa existir um testemunho de continuidade. E é muito legal isso, porque em segundo lugar, quando traz o alinhamento para o ambiente, pode existir a revelação do propósito do ambiente, né? Porque Jesus ele fala o seguinte, que destruam, quando ele faz tudo isso, as pessoas questionam com que autoridade tu faz isso? Quem tu acha que tu é para fazer isso? Só faltava falar, acaso, por acaso és Deus? E sim, ele era. Ah, quem te diz, Deus te enviou? Sim, Deus enviou. Podiam questionar Jesus, Jesus fala, não, Deus me enviou, acaso, sim, sou Deus. Mas o ponto que ele fala, destruam esse santuário. Destruam esse santuário e eu edificarei em 3 dias. Por quê? Eu estou tão ligado na presença, eu tenho tanto zelo por aquilo que eu recebi, por aquilo que é do Senhor, que eu sou capaz de dizer para vocês que não só eu limpo isso na autoridade que o Senhor me deu, como eu trago restauração no propósito daquilo que o Senhor deu. O templo tinha um propósito, ser um lugar de adoração. Havia se corrompido, ele trouxe limpeza e trouxe um novo formato dizendo, podem destruir isso aqui. Isso aqui já não cumpre mais o propósito. Isso aqui já não cumpre mais o porquê o Senhor permitiu que isso aqui fosse construído. Porque isso aqui não cumpre mais o propósito de fazer com que as pessoas possam se relacionar com Deus. E ele fala, se vocês quiserem, podem destruir isso aqui. Podem destruir esse sistema religioso. Pode destruir essa estrutura física que não serve para mais nada, a não ser para o seu próprio ego de vocês mesmos. Pode destruir toda essa projeção que vocês fizeram de uma obra que não é de vocês, é do Senhor. Pode fazer isso. Destruam. E vai ficar sem adoração? Não. Porque eu vou reconstruir a adoração em 3 dias. E termina dizendo. Aí os caras falaram, ó, mas isso aí demorou 46 anos e tu vai levantar em 3 dias? Ele está falando do corpo dele. Pode destruir isso aqui, que é físico, que vai ficar pedra sobre pedra, porque existe um templo que é eterno, que é o meu corpo. Existe um santuário do qual a corrupção não entra, porque ele é santo. Que a corrupção não tem espaço, porque ele é santo. Porque a sujeira do pecado não tem espaço, porque ele é santo. Podem destruir esse sistema corrupto. Podem destruir essa estrutura corrupta. Porque em 3 dias eu vou restaurar. No seu próprio ressurreição, ele restauraria uma nova estrutura, um novo sacerdócio, uma nova aliança. E glória a Deus, porque o zelo te leva a ir até o fim para cumprir o propósito. O zelo faz com que você possa destruir e enfrentar as estruturas religiosas e trazer, de fato, um novo caminho para que se estabeleça o que o Senhor deseja, que é a adoração, que é o mover de oração pela santidade. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus que ele carrega todo esse ministério, toda a verdade, por conta de uma vida indestrutível. Ele viveu uma vida indestrutível, porque ele cumpriu do começo ao fim aquilo que o Senhor o enviou e aquilo que o Senhor o vocacionou. Então, em terceiro lugar, então primeiro o zelo traz limpeza, o zelo traz uma restauração, certo? Para que a glória seja. E em terceiro e último lugar, eu quero profetizar que o zelo traz a marca da glória de Deus para aquilo que é o que Deus desejou. Ou seja, a glória vai ser dele, porque vai se cumprir o propósito. Hoje, o que aconteceu com o templo? Só existe um muro, onde ficam lamentando. Nós estivemos lá, pela graça de Deus, mas hoje só tem um muro onde eles ficam lamentando. A questão é que hoje existe um muro aonde ficam lamentando. Porque, na verdade, existe um templo superior, da qual não é feito de mãos humanas, e é feito das pedras vivas que ele mesmo resgatou para o Senhor, que ele mesmo poliu para o Senhor, e ele mesmo encaixou, porque ele é o arquiteto e o construtor dessa obra, e existe um templo aonde constantemente incenso está sendo queimado diante do Pai, e glorificando o nome daquele que era, que é e que há de vir. Então, 3 passos para você hoje. O zelo te leva, de fato, a trazer a limpeza. Ele limpou com o chicote, limpou aquela situação. Ele profetizou uma restauração. Não ficaria sem restauração o propósito original. Terceiro e último lugar, teria a glória de Deus. Amém?
que você possa ter sido edificado por essa palavra, que o Senhor te abençoe demais nesse dia 17 de janeiro, nesse entremesclar contínuo, que você tenha esse zelo impresso. Eu quero orar por você, Pai, que cada pessoa que está assistindo, que se conecta a essa palavra, possa ter um zelo despertado dentro de si. O zelo que recebeu, Senhor Deus, que possa ser despertado, ativado, e isso possa refletir em cada área da vida. Senhor, um zelo que traz realmente limpeza, um zelo que traz restauração e um zelo que traz a marca da glorificação do Senhor. O propósito original é glorificar a Ti e esse zelo nos impulsiona para isso. Esse zelo nos faz discernir, esse zelo nos faz enxergar. Senhor Deus, nos enche, Senhor, pela Tua presença nesse dia e na vida de cada um. Esse rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. De águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor,
és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais, deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais, deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Sou de verdade, porque nela nasci. Tenho a realidade que o mundo não quis. Me esvazio, porque quero Cristo. Todo inclusivo e extensivo. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico
Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por esse dia que se chama hoje. Agradecemos, Senhor, pelas vidas de cada um dos nossos irmãos, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu te amo, Pai. Graças te dou, Senhor, por mais um dia, Pai, na vida de cada um, Senhor. Completa o ciclo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Deus. Nos dá sabedoria, Pai, pois temos falta, pedimos a Ti. O Senhor não lança em rosto, o Senhor dá, Pai. Venhamos a Ti para glorificar o Teu nome. Ó Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Graças te damos, Senhor, pela vida e vida do Senhor derramada por nós, nos infundindo dentro de nós, Senhor Jesus, para que possamos no Espírito responder as palavras de humildade diante do Senhor, diante de todos os seres viventes que louvem e te adorem, Pai, para que eles venham ver que dentro de nós existe o Senhor. Pai, existe uma essência a qual ela não quer sair de dentro de nós, pois nós amamos, Senhor, que o Senhor fazendo moradia dentro do meio do teu povo, tabernaculando dentro de nós e expandindo-se, Senhor, para todos os povos, para que abra os olhos aos cegos e aqueles que não ouvem, Pai, passam a te ouvir. Senhor Jesus, nós não queremos uma sabedoria astuta, Senhor, é carnal, é humana, é satânica, Pai. Queremos a sabedoria que vem dos céus. É isso que te pedimos, Senhor, para agir com todos os homens. Ó, Senhor Jesus, em todos os caminhos de fúria, nós viemos ser a resposta, Pai. Usa-nos como um vaso, Pai, e tem algo excelente dentro, e esse alguém é o Senhor. Tu é tudo para nós, e nós te amamos, Senhor. Avança sobre a vida dos nossos irmãos, trazendo a saúde, a paz, a união e todo pensamento que é contrário ao seu senhorio, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Clamamos a Ti, Pai, pelo Teu sangue, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, pelo Teu poder. Toma as partes interiores do nosso coração, sejam limpas e purificadas para Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor. Ó Senhor Jesus, avança, Senhor, em cada dia que nós viemos com situações violentas em nossa vida, Senhor, nosso caminho. Ó Senhor Jesus, nós temos respostas diante de todas as coisas, Pai, não de nós mesmos, mas dos altos céus, onde o Senhor faz a tua morada. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tabernáculo dentro de nós, e por isso nós te agradecemos. Senhor Jesus, avança, Senhor, na vida dos nossos irmãos responsáveis e todos os seus familiares, seus cônjuges, seus filhos, Senhor, os nossos irmãos, Senhor. Avança, Senhor, sobre esses projetos. Ó, Senhor Jesus, que a palma da sua mão seja sobre as nossas cabeças, Pai. Que o teu Espírito Santo seja dispensado a cada um, Pai, para que nós possamos continuar, ó Senhor Jesus, unânime, Senhor, não sermos afastados, pois estamos enxertados em Ti, para que venhamos dar fruto e o fruto permaneça, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, agradecemos a Ti pela oportunidade, Pai. Ó Senhor Jesus, abre as portas, Senhor, para cada um que bate, Pai. Ó Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que abra-se, haja nessa conexão da terra com os céus, Senhor Jesus. Ó Pai, nos agradecemos a Ti, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor que não nos entregou na mão dos nossos inimigos. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós não andamos por emoção, mas andamos pela essência que o Senhor nos concedeu. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Pai. Bendito sejas Tu. Abençoada seja aquela que louva a Ti com sabedoria, louva a Ti com prudência, louve a Ti com precisão. Nós amamos, Senhor. Visita os nossos irmãos, os povos não alcançados, visita os indígenas, visita os quilombolas, Senhor. Visita todos os povos que glorificam o Teu santo nome, levando essa palavra, esse evangelho genuíno e verdadeiro, esse evangelho orgânico, Pai, puro, que não tem contaminação nem distração.
Clamamos a Ti, Pai, pois queremos a união dos povos para que louvem a Teu nome, exalte a Sua pessoa maravilhosa, que é ricamente generoso para conosco, Pai. Ó Senhor Jesus, amamos a Ti, amamos a sabedoria que viemos atá-la junto de nós, Pai. Ó Senhor Jesus, entrega aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, encontra, Pai. Muito obrigada por ser buscadora na Sua presença, Pai. Ó Senhor Jesus, nós não estamos aqui, Senhor, para sermos distraídos, mas estamos aqui para entregar louvores ao Teu nome, para entregar o fruto a Ti, para entregar um testemunho diante dos homens e diante de Ti, Pai, para que o nosso fruto permaneça, Senhor. Nós Te amamos, entregamos a Ti tudo que nos acontece. Muito obrigado, Pai, pelas coisas que, Senhor, sucedem em nossas vidas, Senhor. Isso exercita o nosso espírito, Pai. Quanto mais contrário nós somos trabalhados por Ti, quanto mais adversidade nós possamos crescer em Ti, até alcançar a medida do Senhor. Ah, a medida que o Senhor deseja, Pai. Nós Te amamos, Pai. Agradecemos por todos os irmãos, que haja louvores para a glória do Teu nome, exaltando a Sua pessoa maravilhosa, que é ricamente poderoso para com todos aqueles que Te buscam, Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor não nos deixe envergonhados. Muito obrigado por fazer habitação dentro de nós, se infunde dentro de nós, permeia todo o nosso interior, Pai. Ó Senhor Jesus, clamamos pela vida de cada um, abençoa todos os estados, Senhor, todo o Brasil, transforma a situação desse país, Pai, avança, porque todas as coisas estão sendo permitidas por Ti, Pai, para que cada um possa despertar e invocar a sua pessoa, voltar-se para Ti, sair do caminho de desvio e voltar para o Senhor, que o Senhor é grandiosíssimo em perdoar. Nós Te adoramos, Pai, Te amamos, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, Pai, amém. Glória a Deus, aleluias.